A paz do Senhor Jesus, que Deus esteja te abençoando, não só hoje, mas para sempre. Sempre Deus tem dado uma palavra maravilhosa para nós. Você que faz parte desse canal, com certeza você tem acompanhado. Estamos aí, graças a Deus, pela graça do Senhor, aproximando 70 mensagens a qual Deus já tem nos dado. E eu tenho compartilhado com você, meu amigo, meu irmão, que Deus continua nos abençoando. Eu peço que você esteja orando por mim, ok? Para que Deus possa sempre me dar uma palavra, a qual serve tanto para mim e que eu possa compartilhar com os meus irmãos. Eu sempre tenho falado que Deus é amor, realmente Deus é amor. O fato de nós sermos resgatados por Deus, o fato dele ter nos dado a condição de uma nova vida, porque ele nos ama, ele que nos criou, ele é maravilhoso, sempre tenho falado isso e continuarei falando do amor desse grande Deus a qual enviou Jesus Cristo, o Filho dele, para que nós pudéssemos alcançar esta salvação, porque o que vem separando e o que separa a humanidade de Deus é justamente o pecado. O pecado ele faz que nós ficamos distante de Deus, porque Deus ele é santo. Só que também nós não podemos esquecer que o nosso Deus ele é amor e ele é justiça também. O nosso Deus requer de mim e de você, quando nós nos aproximamos dele, que nós possamos dia após dia ouvir a sua palavra e a gente vai mudando o jeito de pensar, o jeito de agir, porque Deus ele nos dá toda a possibilidade, todo o poder para que nós possamos mudar de vida. Porque a vida a qual, quando Deus chamou o homem, Deus tirou ele de lá, do lamaçal do pecado e trouxe ele para a justa presença maravilhosa dele, que é na pessoa do seu Filho Jesus. E hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem gloriosa, meu amado. Eu peço que você que está assistindo esse vídeo, se inscreva, se inscreva, que você dê o seu joinha, que você ative o sininho ali, para que você possa sempre estar recebendo a mensagem a qual Deus sempre nos dá, a gente vem aqui compartilhar com os irmãos. Ajuda este canal, ajuda que nós possamos dia após dia alcançar vidas e que Deus possa estar resgatando o homem pecador. Amados, eu quero falar de um homem que a Bíblia diz que Deus chamou ele segundo o coração de Deus. Tudo começou, as revelações maravilhosas de Deus, para que pudesse chegar nesse tempo presente, para que nós pudéssemos ter tido a salvação completa pela pessoa do Senhor Jesus. Tudo aconteceu através de Davi. De Davi para frente, Deus começou a revelar que algo Deus mudaria, Deus estabeleceria uma nova aliança. E tão glorioso saber que este Deus nos ama e Ele Deus está sempre nos trazendo para Ele. Amados, este homem Davi, um grande rei que Deus colocou ele sobre Jerusalém para que pudesse ser líder do seu povo. Deus foi com Davi em todas as batalhas. Deus tirou um rei, estabeleceu Davi, ungiu Davi, para que Davi pudesse ser uma bênção para o povo de Israel. O povo de Israel pediu um rei e depois veio Davi reinando sobre Israel e Deus dando vitória para o seu povo, derrotando os seus inimigos. Todas as guerras que Davi saía, Davi sempre consultava ao Senhor: posso ir, Senhor? O Senhor é comigo, o Senhor é nessa batalha, o Senhor me dará vitória. E Deus sempre respondia a Davi: vai. E Deus sempre dando estratégia para Davi vencer os seus inimigos. E Deus não mudou, meu amado.
Deus sempre tem revelado para o seu povo, para mim, para você, ok? O perigo que está vindo, a maneira que nós possamos enfrentar esta vida, enfrentar o inimigo, e o Senhor vai sempre dando estratégia para nós, em nome de Jesus, para nós vencermos o mal. E eu quero dizer que este homem, a qual está escrito na Bíblia Sagrada, o segundo coração de Deus, este homem andou perfeitamente até um dia que Davi veio a cometer um dos maiores pecados em Israel. E eu quero dizer que o nosso Deus, em todo o tempo, Ele é conosco. A gente pode cair e o Senhor levanta. A palavra do Senhor diz que o justo pode cair 7 vezes o Senhor o levantará. Só que também eu quero dizer que esse Deus maravilhoso, um Deus de amor, Ele é justiça. Ele não vai tampar o sol com a peneira. Tudo que o homem plantar, certamente ceifará. Em Gálatas 6 está escrito. Tudo que o homem plantar, certamente ceifará. Davi conhecia muito bem o Senhor, os preceitos, os mandamentos, a qual Deus tinha estabelecido naquela aliança nos tempos dele. E um belo dia, Davi não saiu para a guerra. Davi era o comandante do povo de Israel, dos soldados. Davi tinha um comandante do exército chamado Joabe, mas quem comandava o ataque, quem dava a estratégia, quem ordenava que os seus soldados saíssem à guerra era Davi. E Davi sempre esteve lutando junto com eles. Davi pegava sua espada, pegava o seu arco e ia junto com o povo defender, trazer vitória para o povo de Israel. Mas um belo dia, Davi resolveu ficar no seu palácio. Davi resolveu ficar na sua casa. E os soldados foram para uma guerra. E Davi almoçou, tirou aquele cochilo da tarde, e Davi se levantou, subiu no terraço do seu palácio, e ele olhou para baixo e viu uma mulher muito bonita tomando banho. E Davi chamou um dos seus criados e disse: quem que é aquela mulher? Quem que é aquela mulher? E Davi mandou chamar esta mulher. Eu gostaria de compartilhar com você esta mensagem, a qual a partir de então, Deus não abandonou Davi, mas Davi teve uma consequência pelos seus atos. Eu quero dizer para você, meu irmão, Deus não desiste de você. Deus está com você na guerra. E muitas das vezes nós estamos vivendo hoje aquilo que nós semeamos no passado. E isso não é motivo de dizer vou parar, vou desistir. Davi não desistiu. E eu tenho certeza que Deus é com você, é comigo, e nós não vamos desistir. Eu queria compartilhar com você essa mensagem que se encontra em 2 Samuel, versículo 11, que está escrito assim: na primavera seguinte, na época do ano em que os reis costumavam sair para guerrear, para a guerra, Davi mandou Joabe, o seu oficial, e o seu exército israelita fosse atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do seu palácio. Davi viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrisse quem era aquela mulher, e soube que era Betseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles trouxeram, e Davi teve relações com ela, Betseba. Betseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação. E ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida. E mandou um recado a Davi contando isso. Davi mandou então
esta carta a Joabe: mande Urias, o heteu, venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estava indo a guerra. E depois disse a Urias: vá para casa e descanse um pouco. E Urias saiu. E Davi mandou levar presente à casa dele. Mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio junto com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: você acaba de voltar? Você acaba de voltar depois de ter ficado fora muito tempo. Por que não foi para casa? E Urias respondeu: os homens de Israel e de Judá estão longe, na frente de batalha, e a arca da aliança está com eles. O meu comandante Joabe e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber, dormir com a minha mulher? Juro por tudo que é mais sagrado, que nunca poderia fazer isso. Então Davi disse: fica aqui o resto do dia e amanhã eu mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte, e Davi convidou-o para jantar e fez com que ele ficasse bêbado. Mesmo assim, Urias não foi para casa naquela noite. Em vez disso, dormiu no seu cobertor, no quarto da guarda do palácio. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe, o seu comandante, e escreveu uma carta a Joabe e o mandou por Urias. Davi escreveu o seguinte: põe Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada, depois se retire e deixa que ele seja morto. Amados, o que acontece é que o homem, ele dá lugar para o seu coração, as suas emoções, e geralmente o homem cai. O homem, ele perde a comunhão com Deus facilmente. Quando ele deixa de olhar para Deus e ele olha para si, ele acaba automaticamente fazendo coisas erradas. E Davi fez uma das coisas mais erradas aos olhos de Deus. Davi tinha muitas esposas, mas um certo dia Davi não foi para a guerra. Almoçou, tirou um cochilo da tarde, um sono, aí se levantou, foi dar uma passeada no palácio dele, e ele viu uma mulher muito bonita se banhando. E ele perguntou: quem é aquela mulher? E os mensageiros dele ali, que estava com ele, o servidor dele, diz: olha, esta mulher, ela é de Urias, é a esposa de Urias, o seu soldado. E mesmo assim, Davi fez o quê? Davi mandou chamar aquela mulher. E aquela mulher veio até a presença de Davi, e Davi teve relação sexual com ela. E ela ficou grávida, meus irmãos. Aí eu começo a ver como que nós, homens, seres humanos, como nós pecamos diante de Deus. É muito fácil nós entrarmos num artigo desse. Davi soube que aquela mulher tinha um esposo, e além de tudo, o esposo daquela mulher era um soldado de Davi, e fiel tanto a Davi e a Deus, e com a arca da aliança, com a presença do Senhor. Aquele soldado Urias, o esposo de Betseba, estava cumprindo
o seu papel. O coração de Urias estava ali defender o povo de Israel, lutar em prol do povo. Davi cometeu um erro muito grande. Ele cometeu o maior pecado aos olhos de Deus. Davi fez isto e não percebeu que ao fazer isso aí, Davi fez isto, um mal muito grande sobre Israel. Ao ponto de tomar uma mulher casada e se deitar com ela. E Davi fez isso escondido. Mas eu quero dizer para você, meus irmãos, que aos olhos de Deus, nada está escondido. Os olhos de Deus percorrem toda a terra. E Ele está vendo a atitude de todos os seres humanos, seja bons ou ruins, seja estando na presença dEle ou não. Este grande Deus é o Deus que julga os corações e Ele sabe muito bem qual é a intenção do coração de cada um. Davi pecou. A palavra do Senhor diz que Davi, depois de saber que Betseba estava grávida, mandou chamar o seu esposo. Falou, olha, vai para casa, vai descansar, vai para casa. E aquele homem não foi. Depois, passou 2 dias, Davi fez um banquete, chamou ele, embebedou ele, deixou ele bêbado, Urias. Deixou Urias bêbado. Para que Urias descesse para sua casa. Para que aquele pecado dele fosse encoberto. E automaticamente ficava só entre Betseba e Davi, que aquele filho, pensando Davi, era dele, mas se passava pelo filho de Urias. O homem, quando perde o temor, o homem, quando deixa de olhar para Deus, ele comete um dos maiores pecados. E Davi cometeu esse pecado, meus amados. Ele pecou e Deus o chamou a atenção. Deus chamou o profeta Natã e o profeta Natã foi lá diante dele, passados uns dias. Eu quero dizer o seguinte: toda a maldade que o homem cometer, com certeza, tudo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Urias não desceu para sua casa. E vendo Davi que não tinha jeito, mandou Urias de novo para a guerra. Lá junto com Joabe, o seu oficial. E Davi mandou uma carta pelas mãos de Urias a entregar a Joabe, dizendo: amados, como o homem, quando ele dá lugar para o mal e se torna tão perverso. Davi escreveu aquela carta e Urias entregou na mão do comandante Joabe e estava escrito assim: ponha Urias na linha de frente, aonde a luta é mais pesada, depois se retire e deixe que ele seja morto. Olha, Joabe nem estava sabendo o que tinha acontecido, o pecado de Davi. Eu imagino que Joabe estava pensando o seguinte: bom, Urias falhou com o rei mandou chamar ele. Como o rei determinou que esse homem fosse morto, então ele está me escrevendo essa carta e é o que eu vou fazer. Joabe colocou Urias na frente, onde a batalha estava mais intensa, mais pesada. E quando Urias estava ali defendendo o seu povo, sendo ali um soldado fiel a Davi. E fiel a Deus, porque ele estava ali, ele sabia que a arca do Senhor estava ali. A presença do Senhor estava ali. E Joabe fez exatamente o que o rei Davi quis. Pôs Urias na frente da batalha e quando a batalha estava intensa, pesada, Joabe e os seus soldados recuou e deixou Urias sozinho. E Urias foi morto na guerra. Aí Davi ficou sabendo, tomou Betseba para si, como se nada tivesse acontecido.
mas Deus mandou o profeta Natan ir lá na casa de Davi. Deus mandou o profeta Natan. E Natan chegou e contou para Davi o seguinte: havia um homem muito rico, Davi, meu rei. E este homem desfrutava, era muito rico, tinha muitos bois, ovelhas. E havia também um homem muito pobre, que só tinha uma ovelha só. E essa ovelha era tratada como se fosse a filha deste homem. Comia e bebia. E deitava no seu colo. E veio um visitante, Davi, a este homem rico. E esse homem rico, para recepcionar o visitante que veio na sua casa, não pegou da sua ovelha nem do seu gado, mas foi lá e pegou justamente a ovelha daquele homem pobre que só tinha somente aquela ovelha e matou e fez um jantar para o seu hóspede. O que este homem merece, Davi? Este homem, Davi se indignou, este homem, ele merece morrer. Esse homem merece morrer e pagar por isso 4 vezes mais. E o profeta Natan olhou para ele e disse: Rei Davi, este homem é você, Rei Davi. Você pecou diante de Deus escondido, tomando a mulher de Urias e o matando ele na guerra. Deus disse que a partir de hoje, no meio da sua família, sempre morrerão pessoas da sua família com morte violenta. E Deus, como você fez escondido, Davi, esse pecado, Deus vai levantar um dos seus e ao ar livre vai deitar com as suas mulheres e todos de Israel vão ver. Aí Davi suspirou forte e disse: realmente, eu pequei contra Deus. Natan diz: olha, Deus manda te dizer uma coisa, Davi. Ele perdoou os seus pecados, mas a espada não sairá do meio da sua família. Amados, o homem segundo o coração de Deus, e ele cometeu esse pecado horrível. E eu quero dizer que hoje isso está muito normal. Muitas pessoas hoje fazem esse tipo de coisa. Salomão também escreveu isso, ele viu isso. Um pecado que está tão normal no meio da nossa sociedade hoje. É esposo traindo esposa, esposa traindo esposo. E o negócio está cada dia mais terrível. E eu quero dizer que todo o pecado que o homem comete, conscientemente ou não, Deus o julgará. E este homem vai colher. É a lei da semeadura. A palavra do Senhor está escrita assim: Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, certamente ceifará. E Davi, amados, a partir de então, Davi teve muitos problemas. Para começar, um dos seus filhos se levanta contra ele, tentando tomar o seu reino, Absalão, e assim por diante. Mas eu quero dizer, tudo pode acontecer, mas aquele que tem fé, aquele que acredita no Senhor e procura estar firme com o Senhor, Deus está com ele. Ele pode ter essa consequência pelo ato dos seus pecados, mas Deus não abandona os seus. Quando o homem se arrepende e faz igual Davi, Deus perdoa ele. E este homem tem uma nova chance. De novo, Deus lhe dá uma nova chance para que esse homem possa se levantar e ficar de pé. E essa mensagem a qual Deus tem me dado hoje, possa ser que você que está assistindo esteja acontecendo com você. Amados, não cometa tal coisa.
Porque Deus, em toda circunstância, que o próprio homem, ele cava para si. O homem está prestes a pecar, mas Deus está ali procurando, dando escape para ele escapar daquela situação. Mas muitas vezes o homem ignora, não está nem aí e comete os pecados mais horríveis. Amados, Deus está olhando tudo. Deus vai julgar, Ele é o grande juiz. E eu digo para você, é melhor estar firme com Deus, rejeitar as tentações, não cometer o pecado que está tão forte entre os desejos da carne e ficar fiel a Deus. Davi tinha já esposa, mas ele pecou. Ele foi justamente pegar uma mulher casada e depois justamente colocar aquele homem na frente da batalha e mandou que o seu comandante se afastasse e deixasse aquele homem ser morto. Quando o homem está em pecado, cometendo pecado, vivendo em pecado, ele é capaz de fazer coisas absurdas, coisas que quem está ao seu lado fica de boca aberta. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Jesus, Ele não desiste de você. Você pode ter cometido maiores pecados, mas Deus está pronto a ouvir de você e ver dentro de você o seu arrependimento. Você se arrepender e voltar para Ele. Deus, Ele quer que o homem reconheça o seu pecado, abandone o seu pecado e retorne para Ele. Deus perdoa você. Deus perdoa a humanidade. E esta palavra que hoje eu trouxe é o seguinte: Deus está vendo todas as coisas nesse mundo. Tudo está diante dos olhos de Deus. Nada pode escapar diante dos olhos de Deus. Amados, pare de pecar. Não cometa o pecado que você está prestes a cometer. Abandona. Volte para Deus. Deus, Ele te dá escape para você. Não cometa tal coisa. Nós temos um advogado. Eu já tenho trazido esta palavra. Lá em 1 João, capítulo 2, diz que o Senhor Jesus é o nosso advogado. Quando nós se arrependemos e confessamos nossos pecados e buscamos a Ele, o Senhor, Ele nos perdoa. Mas a consequência do pecado continua. Amados, fique firme com Deus. Volte para Deus e não cometa nenhum pecado ao ponto que possa te levar à destruição. Deus esteja te abençoando. Ouça a palavra do Senhor e afaste do mal. O princípio da sabedoria é temer a Deus e se afastar do mal. Que Deus te abençoe e te guarde. Volte para Deus. Não cometa isso que você deseja, porque o Senhor tem muitas coisas gloriosas para você. Deus tem um plano maravilhoso para você. Deus te abençoe e te guarde e que você possa ser salvo em nome do Senhor Jesus.